Fala, que conecta. Fala que conecta, Jonathan Manique Barreto. Bom dia, Jonathan. Bom dia, João. E aí, por onde vamos hoje? Hoje vou falar especificamente, vou começar a trazer às vezes, falar sobre cases que estão acontecendo dentro do mundo da propaganda e analisar, assim, de uma forma mais crítica, né, alguns pontos sobre eles. E quem aqui gosta de Lego? Tu gosta de Lego, João? Opa, o Lego acompanha a gente em todas as gerações, né? Todas, né? Acho que ele é uma marca aí, uma das mais que duram, né? Perduram e ainda com muito valor de marca, né? Que as pessoas ainda gostam e tem fãs espalhados no mundo inteiro. E o Lego, ele lançou, né, uma campanha essa semana que viralizou. A gente viu, né, que em poucos dias a campanha estourou aí no ambiente. E o Lego, né, ele vai te provar um pouquinho do que a gente já vem falando nos últimos dias, que é uma campanha, ela tem muito mais chance de dar certo quando ela não parece necessariamente um anúncio, né? E ele não fez nada mais, nada menos, né, do que colocar o Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé e o Vini Júnior na mesma campanha. Então, Eu vi isso. o filme é simples, né, mas é genial. Os 4 jogadores, eles estão sentados, né, montando uma taça da Copa do Mundo de Lego, e a dinâmica ali não é necessariamente sobre montar, né, mas é sobre a competição. Então, cada um tenta colocar, né, a sua própria peça no topo, e tem uma disputa, um ego, uma narrativa, assim, né, e existe uma briga por quem vai colocar a última peça, né? Então é uma forma subjetiva também de mostrar essa disputa, né, que vai ter entre os times de cada um daqueles jogadores na Copa do Mundo. E no final, né, é uma criança que entra em cena e resolve tudo e põe a última peça. Então nenhum deles, na verdade, acaba sendo o herói, né? E o herói é o consumidor. Então ele traz, né, essas grandes celebridades como gatilho. E no final das contas ele empodera uma criança aí como a grande resolutora, né, desse processo. Falando um pouquinho de números, né, a gente viu que a campanha em poucos dias, né, teve mais de 20 milhões de views, 15 milhões de curtidas e em torno de 3,1 milhões de compartilhamento, né? É uma campanha, então, que trouxe, né, os 4 maiores nomes do futebol global atualmente, né? E o mais importante, o vídeo ele virou debate, porque agora com essa onda de IA, muita gente achou que o vídeo tinha sido construído com IA, né? E o Lego respondeu que não era, né? Então ele traz, inclusive, essa dinâmica para a narrativa deles, né? Ele faz, tem gatilhos ali, a produção é tão boa que às vezes parece de fato que tem IA na construção, mas quando o público discute sobre isso, fala sobre isso, o algoritmo entrega, mas a marca já se posicionou falando que não tem. E por que o filme é genial, né? Aqui entra um pouco do que a gente percebe em relação à narrativa, né? Então, a narrativa, nesse caso, ela é maior do que as celebridades, né? Não é só juntar celebridade e fazer um filme como algumas marcas estão acostumadas, né? O Lego criou uma história em cima disso. Então, existe a rivalidade, né, já clássica de Messi e CR7, né? E botando os dois, né, nessa dinâmica, eles trazem isso. 2 novos nomes, né? Então, quer dizer, 2 nomes que já ganharam aí a Taça do Mundo, né? A competição, a Taça da Copa do Mundo. E 2 nomes que são grandes estrelas que estão cotados para ser, né? Que tem uma possibilidade disso acontecer.
E por isso traz essa disputa de ego. Então, além de trazer uma rivalidade antiga, né, entre esses dois personagens que já existem há muito tempo, ele traz mais 2 novos personagens que são mais conectados com o público mais jovem, né, e que estão ali também entrando nessa história dessa disputa de ego, e ninguém sabe o que vai acontecer e quem que vai ganhar, até que existe então, né, essa resolução inesperada, né, que é o fato da criança entrando. Então, algo como subjetivamente, né, a Lego vem e empodera o consumidor, né, ela tira, né, o brilho das estrelas, que ela deve ter pagado um cachê muito caro, né, para que elas participem, e mostra que no final a grande estrela da marca é os seus próprios consumidores, né? Então ele traz uma dinâmica de humanização desses ídolos, né? No vídeo eles não são intocáveis, né? Eles não são as grandes estrelas, eles estão ali brincando, né? E trazem essa dinâmica da disputa com um tom leve, né? E isso quase que quebra essa barreira entre ídolo e público. Isso é um dos aspectos também que faz com que essa campanha tenha um poder de viralização. A inversão do poder, né? Então, o momento final é muito forte, assim, né? É algo inesperado. Para quem não viu, já tô dando spoiler aqui, mas mesmo assim vale a pena conferir, né? Depois. É um símbolo, né? Primeiro que o controle não tá no ídolo, e também o controle não tá na marca, né? Tá no consumidor da marca, né? Ele controla a narrativa. Tudo é criado por causa dele. Conteúdo que parece entretenimento, né? Então esse vídeo podia facilmente estar no YouTube como um sketch, né? Ele poderia ser um conteúdo da Netflix, né? E isso muda tudo. A gente já falou bastante vezes aqui, né? E da publicidade que interrompe, hoje ela perde, né? E o conteúdo que entretém, ele ganha. Então a gente tem essa dinâmica, né, de uma publicidade que não parece publicidade. E um conteúdo estratégico fora do vídeo, né? Isso não é só uma campanha, né? É uma parte de um movimento maior da Lego, né? Então ela entra forte no esporte, expande a marca para o público adulto, então trazendo, né, produtos específicos adequados a esse momento, né, que é a Copa do Mundo de 2026. E a Lego, ela nunca para de crescer, né? Então ela cresceu aí mais de 12% em receita, investiu mais de 1,5 bilhão de marketing, né? Isso aqui é estratégia consistente, não é sorte. Então, uma outra análise que a gente faz também para o sucesso, né, é o timing. Eu acho que foi um timing muito bom, porque ela fala da Copa enquanto o assunto ainda não está saturado, né? Enquanto a prioridade ainda não são os jogos. Então ela abre essa porteirinha através do mundo publicitário, né? Fala aí, estamos ao quê? 70 dias antes do início da Copa, por aí, um pouco mais de 2 meses. Então, ou seja, já está no momento de falar disso, mas é um assunto que ainda não está saturado, que ninguém se adonou, né? Então ela puxa a liderança para falar sobre esse assunto no momento mais adequado, né? Que é um momento que as pessoas ainda estão super abertas a novos conteúdos sobre essa temática, porque ainda não tem muita coisa produzida, mas ao mesmo tempo já está perto o suficiente para gerar o desejo de fazer com que a gente consuma, né, conteúdo sobre essa temática. E agora, né, tem ainda uma outra dinâmica muito legal, que a Lego não fez um anúncio com os jogadores, né? Ela colocou o futebol dentro da marca. Então ela criou um produto específico falando sobre isso, né? Não é como a gente vê, sei lá, Head and Shoulders, que simplesmente estampa a cara do Cristiano Ronaldo no shampoo, né? E essa é a estratégia, é fazer com que a imagem dele traga atenção para o produto e por isso venda mais, né? Ela virou a conversa, botando um produto adequado, né, com isso, então conectado. Tem a caixa ali do Lego, né, para montar a Copa do Mundo, e tem ela lançou uma linha de produtos relacionadas com isso, inclusive com os bonequinhos de Lego de cada um desses jogadores. Então produtos aí que partem, se eu não me engano, de $69 e vão até em torno de $200. E ela transforma toda essa dinâmica
de uma forma muito coerente com o universo de marca dela e, assim, relativamente simples, mas genial, né? Com uma ideia muito incrível por trás. Então, separei também alguns aprendizados aqui, né? Que são aplicáveis para a gente tirar dessa experiência, desse case, se você trabalha com marketing, né? Então, não basta a audiência, né? Precisa de uma narrativa, né? A construção desse storytelling é importante, mais do que a audiência. Celebridade sem contexto é só custo, né? Então, é comum também dar certo, né? Se a gente traz uma celebridade para trazer visibilidade para nossa marca, mas se não tem uma estratégia, se não tem um contexto adequado, às vezes o custo, né, supera o retorno. O consumidor sempre precisa ser o protagonista, né? Então a gente, Lego deu uma aula disso, né? Trazendo a criança ali no final, então falando que apesar dos 4 principais nomes do futebol atual estarem ali, né? A gente está chegando no momento de Copa do Mundo, nada disso importa, porque para eles, né, o consumidor deles é o principal, né? Quem fecha o processo, quem monta a última peça, né? E o entretenimento é o último formato de publicidade, né? Então, a gente vem falando bastante disso e isso só se comprova quando a gente analisa alguns cases que vêm dando certo, né? Que relevância não se compra e se constrói dentro de uma cultura de marca forte. Então, da próxima vez que for pensar numa campanha, né, não comece pelo produto, né, mas comece pela pergunta: isso aqui, as pessoas assistiriam por vontade própria? Ou apenas forçados se eu comprar um espaço ali dentro daquela mídia específica, né? Interessantíssimo, né? E a gente vai agora, e outra coisa que você falou, eu já não tenho mais tempo para provocar muito aqui, tem 1 minuto só, mas é interessante que a partir de agora a gente vai viver muita publicidade sobre a Copa do Mundo, né? Muito. A gente vai chegar no momento que vai saturar, aquilo que você disse, nesse momento ainda não está saturado. Exatamente. Então temos que surfar essa onda da forma mais adequada. Obrigado, Jonathan. Sou o Jonathan da agência SDI. Se você gostou do conteúdo, né, segue o @SomosSDI, que tem mais conteúdos e análises como essa. Ou pode me seguir também no @obarretojonathan. Até quinta que vem. Você ouviu Fala que Conecta, um papo sobre comunicação, marcas e negócios, de quem entende, para quem faz acontecer. Todas as quintas, às 9, seu encontro marcado, no programa João Paulo Messer, com Jonathan Manique Barreto, da agência SDI.